Olá, eu sou Heber Juncker, seja bem-vindo ao meu canal. Esta é a sexta devocional da série do Evangelho de João. Se você é novo aqui e quer nos acompanhar nessa série, te convido a se inscrever no canal e já ativar o sininho de notificações caso ainda não tenha feito. E assim, toda vez que eu postar um novo vídeo, você seja notificado. Bom, e já aproveita para deixar um like também, gente. Isso me ajuda a divulgar mais a palavra do Senhor através do canal do YouTube. Ok? Vamos lá então. Na devocional anterior falamos do primeiro milagre realizado por Jesus em Caná da Galileia, que foi o da transformação da água em vinho. E olha que tremendo como João terminou essa história. Ele diz que Jesus revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. João 2,11. A glória de Jesus é encontrada em sua compaixão. E este foi um milagre cheio de compaixão. O vinho não era uma necessidade absoluta, ninguém morreria bebendo água, mas tudo que estava em risco era o constrangimento e a reputação dos noivos como dos pais. No entanto, Jesus e seu pai considerou essa situação o suficiente para realizar este primeiro milagre e sinal público. E diz João que os discípulos creram nele. E isto, agora a crença deles estava mais profunda em relação ao Senhor Jesus. E depois disso, Jesus, juntamente com os seus discípulos, desceram a Cafarnaum. Parece que toda a sua família, isto é, sua mãe e seus irmãos, também se mudou de Nazaré para Cafarnaum, onde Jesus teve sua sede em boa parte de seu ministério. Bom, preste atenção agora nos versículos seguintes que tem algo tremendo a explicar sobre a ação de Jesus. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu ao templo. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas e outros assentados diante de mesas trocando dinheiro. Ele então fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tiram dessas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Uau! Bom, João descreve Jesus entrando no pátio do templo e purificando. Mas como ele fez isso? Expulsando do templo os vendedores e os cambistas. Jesus disse de forma simples e direta: parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Lemos também lá em Mateus que isso é o seguinte, que está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Jesus era direto, incisivo nas suas palavras, e especialmente em lugares que estão agindo contra a vontade dele. Isso aconteceu na época da Páscoa, gente. Era o dever dos sacerdotes fazer a purificação do templo, como orientar o povo de Deus com relação à purificação também. Isso fazia parte da celebração da Páscoa. Agora, como faziam isso? Removendo tudo que era feito com fermento, seja na casa particular como no templo, e simbolizavam uma limpeza e purificação do pecado. Mas eles não o fizeram. E os discípulos fizeram a conexão do que Jesus fez com o texto de Salmo 69, verso 9, que diz: o zelo pela tua casa me consumirá. Jesus agiu para purificar a casa de Deus. Agora, a casa de Deus tem um significado muito importante na Bíblia. Primeiro, Deus ordena a Moisés a construir um tabernáculo, um templo móvel, para ele habitar e caminhar bem perto do seu povo. Depois, o rei Salomão construiu um templo para Deus e Deus o santificou, ou seja, o separou como sua habitação, e ainda disse que permaneceria no meio deles se eles fossem fiéis a ele. Mas eles não foram fiéis, e a consequência disso foi o que o rei Nabucodonosor, a Babilônia, veio e destruiu tudo, inclusive o templo, e os levou cativo para a Babilônia. E depois do tempo do cativeiro na Babilônia, o templo foi construído na época de Esdras e Neemias. Agora em João, capítulo 2, Jesus chegou a Jerusalém e viu os homens profanando esse templo, a casa de Deus. E então agiu com coragem e firmeza, os expulsando dali. O que Jesus fez foi respeitar a santidade de Deus. Isso deveria ser feito pelos líderes religiosos que se mostraram relaxados nos seus deveres. Mas olha o que aconteceu logo em seguida. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: esse templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera.
João 2, 18 até 23. Interessante que 40 anos mais tarde, esse templo foi destruído, confirmando a profecia de Jesus acerca do templo. E depois disso, o edifício físico que representava a presença de Deus na terra jamais foi reconstruído. O próprio Jesus predisse isso no capítulo 4 de João, onde vamos ver logo depois, onde o centro da adoração mudaria de lugar. Templo físico para os nossos próprios corações, onde se adora em espírito e em verdade. Ao meditar nesse texto, eu fico refletindo e quero desafiar você também a refletir nisso. Olha só, o que Jesus faria se tivesse que visitar nossos templos, físico como o coração, hoje em dia? Será que ele acharia necessário purificar nossos templos como fez ali em Jerusalém? O que ele jogaria fora e por que faria tudo isso? Bom, uma coisa eu tenho certeza, Jesus jogaria fora todas as coisas que impedem, que atrapalham nossa obediência a Ele. Foi isso que ele fez ali no templo. Foi também uma grande advertência aos líderes religiosos que não estavam agindo conforme o proposto por eles no chamado deles. Não importa as justificativas, se atrapalha a obediência a Deus, está fora de ordem na perspectiva de Jesus, pois isso desagrada a Deus. E se desagrada a Deus, como Jesus permanecerá nele? Outra coisa que Jesus jogaria fora eram as coisas que os homens acrescentaram na igreja sem a permissão dele. Olha só, não era errado trocar dinheiro ou vender animais, mas era errado fazer disso a função do templo. O templo existe para cultuar e adorar a Deus em comunidade. Sabe, Jesus não morreu para estabelecer uma organização social, uma ONG ou mesmo um entretenimento. Ele morreu para salvar as pessoas perdidas. E a palavra de Deus nos diz: purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. 2 Coríntios 7, versículo 1. E isto é nossa parte. Mas também quero chamar a sua atenção para o final do capítulo 2 de João. Jesus falou algo muito forte ali. Olha só, ali diz que Jesus fez muitos milagres em Jerusalém. E muitos daqueles que viram esses sinais creram no seu nome. E o capítulo termina assim: mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia todos. Não precisava que ninguém lhes desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Uau! João 2, versos 24 e 25. Jesus sabia que a crença que esse povo tinha era superficial, era rasa. Não era baseada em nada mais do que uma admiração pelos milagres que ele realizava. E sabendo disso, Jesus, o Filho de Deus, não podia confiar nesse tipo de fé. Se você está atrás de Jesus por interesse em algum benefício para a sua saúde, para suas finanças ou vida sentimental, ainda não entendeu quem Ele é e o que veio fazer aqui na terra. Ei, Jesus veio morrer em seu lugar para que você venha ao que você tenha todos os seus pecados perdoados. Ele veio resgatar você do pecado, da morte e de Satanás. Ele veio para te transformar em um adorador que adora a Deus em espírito e em verdade. A verdadeira fé não busca as bênçãos de Deus, mas o Deus das bênçãos. A verdadeira fé enxerga Jesus, o vê como Cordeiro de Deus, o Salvador, o Mestre, o Senhor, o Príncipe da paz. Nós precisamos entender que a partir do momento em que entregamos nossas vidas a Jesus, tudo na nossa vida está relacionado com Ele. A gente não é o centro das atenções, é Ele, é Jesus, Ele é o centro de tudo. A Bíblia fala dele do começo ao fim. Ainda que nossas necessidades sejam supridas por Ele ou não, tudo ainda é sobre Ele, tudo é para Ele. Jesus quer ser amado, adorado e exaltado por mim e por você. Jesus quer ser o centro da minha e da tua vida. Permita que Ele limpe, purifique o seu templo, que é seu coração. Peça a Ele que faça isso, para que nada te impeça ou te atrapalhe de adorá-lo, de obedecê-lo, de servi-lo e de desfrutar plenamente da sua presença. Se este vídeo aqui, se esse devocional te abençoou, quero pedir que você deixe o seu like e manda o link desse vídeo a todo mundo que você conhece. Me ajude a compartilhar a palavra do Senhor. Na próxima devocional vamos falar do encontro de Jesus com um líder religioso. Você não pode perder. Até lá, que Deus te abençoe nesse dia.